Bom, boa tarde. Nós estamos no Fórum Social das Resistências, uma edição online. Na verdade, a pandemia, a dificuldade e o risco que todo mundo corre, né, com as atividades presenciais, obrigou um fórum que estava sendo construído de uma forma muito bonita, muito participativa, com muita mobilização, a migrar para o espaço da internet, mas não houve desistência de fazer o fórum de forma presencial, só que foi postergado para o final de abril. Então, essa atividade faz parte da programação, nós deveríamos estar todas e todos reunidos em Porto Alegre, com os livros, com as pessoas, com autógrafos, né? Uma tarde de autógrafos seria muito bacana, ali na Casa de Cultura e Mário Quintana. Então, nós tivemos que migrar. E, é claro, um lançamento sem o livro é um pouco mais simbólico mesmo, mas o debate sobre esse livro é muito importante. Nós estamos aqui, eu vou apresentar a vocês, as pessoas que estão aqui, nós temos 3 autores do livro 100 Caminhos para Gaza. É uma crônica de aventura e fraude sob o cerco egípcio. Essa frase, ela procura resumir o que foi uma experiência muito difícil, mas também muito esclarecedora de como se dá o cerco a Gaza. E para apresentar para contar um pouco dessa aventura, nós estamos aqui com os 3 autores, nós estamos com o Renato, com o Rodrigo e com o Lucas, que eu vou apresentar para vocês individualmente, cada um, aí daqui a pouquinho, e a Fátima Ali, que é diretora vice-presidente, né, Fátima, da FEPAL, da Federação Árabe Palestina. Nós tivemos hoje um importante debate sobre a Palestina, né, organizado aí pela FEPAL, nós participamos, o mesmo também foi um organizador, um convocador da atividade, e é muito importante que o Fórum Social Mundial mantenha esse compromisso de discutir e visibilizar a questão palestina. Então, a gente está fazendo esse debate hoje, é uma contribuição para que esse processo se mantenha vivo, né? Até que a Palestina seja livre. Então, eu vou começar passando a palavra para os autores. Mas antes, eu queria pegar aqui a Rani, você está aí para mostrar a capa do livro, pessoal? Vai lá. Oi, Rani. Deixa eu ver aqui se está. Então, esse é o livro que ele está disponível. Ele pode ser localizado tanto na Amazon, Mercado Livre, também em algumas livrarias parceiras, e também através do site do Monitor do Oriente Médio é possível localizar aí, e da editora Memo. Eu já deveria ter apresentado a editora Memo, ela está agora com um site, ela chega ao Brasil para fazer lançamento de publicações que ajudem a compreender a realidade do Oriente Médio. Então, é muito importante para nós estar começando com esta publicação, né? Então, eu queria achar aqui, só, estou vendo aqui na minha tela, um momentinho só, pessoal, depois, por favor, eu vou cortar esse pedacinho aqui. Um instantinho, viu, gente? Aqui. Eu estou achando aqui, peraí. Então, o livro ele está sendo editado pela editora Memo,
e ele está sendo distribuído aí também com apoio do Fórum Latino-Palestino, que a gente espera aí que o representante do Fórum Latino-Palestino consiga entrar na nossa live. E agora eu vou começar, então, a fazer um convite aos nossos autores para contar um pouquinho dessa aventura, dessa experiência, porque nós acreditamos, né? A gente vê, às vezes, o Egito fazendo um papel de mediador em conflitos, em agressões, e a gente sabe que existe uma passagem ali para Gaza, diretamente pelo Egito, e há uma ideia de que isso possa ser geograficamente assim complicado, mas que teria uma certa boa vontade do Egito com essa situação, uma vez que Gaza é cercada por Israel. Mas isso foi testado pelos nossos autores, e eu queria, então, convidar o Renato Costa, para falar do início dessa viagem, falar ali da chegada no Cairo, o que aconteceu, e a palavra é tua. Olá, boa tarde a todos e a todas, boa tarde, Rita, boa tarde, Fátima, prazer de estar com vocês, boa tarde estar com os meus grandes amigos, Rodrigo e Lucas, que a gente está tendo um pouco de dificuldade para se encontrar novamente, então isso aqui é um grande evento para a gente, né? E fiquei muito feliz que o Memo reafirmou a participação no Fórum Social, né, que para a gente é importante, é parte do nosso processo, né? Esse nosso livro está sempre bastante engajado nessas causas, que a gente vai poder falar um pouquinho, e quando a Rita confirmou a nossa participação, foi fantástico, né? Ainda que virtual, mas a gente pode trazer um pouco da nossa experiência nesse livro, né? Esse livro que, na verdade, ele começou em 2018, né? Um pouco antes disso, em 2016 e 2017, eu e o Rodrigo tínhamos feito um projeto sobre o Saara Ocidental, que foi um documentário. Depois convidamos o Lucas fez todo o design de som, toda a parte da trilha sonora do documentário, e esse documentário circulou por vários festivais. Nele a gente mostrava, né, a forma com que o Marrocos oprimia e oprime até hoje a população saharaui. A partir daí a gente entendeu que seria muito mais do que as atividades acadêmicas que a gente exerce, seria fundamental se a gente pudesse transformar essa linguagem acadêmica numa linguagem mais acessível à população. E a linguagem do audiovisual ela é fantástica nesse sentido, né? Então, em 2018, nós começamos esse projeto, nós tínhamos discutido o que fazer, como fazer, e a questão palestina sempre foi um tema para a gente. Nós todos atuamos vinculado a ela, de cada um de uma forma, às vezes mais intensa ou outra, né? Mas todos nós lutando pela independência e para que haja um fim da opressão por parte do Estado de Israel aos palestinos. E aí, discutindo qual seria nosso projeto, surgiu a oportunidade de fazermos um documentário em Gaza. Na ocasião, nós mantivemos contato também com os nossos amigos do Ibraspal, nós discutimos as possibilidades. Inicialmente, nós tentamos ir pelo Estado de Israel, mas logo no início, o Estado de Israel bloqueou todas as possibilidades de entrarmos para lá. Tentamos recorrer ao governo do Brasil, porque o Estado de Israel falou: se o governo brasileiro levar vocês de Tel Aviv até Gaza, vocês estão autorizados a entrar. Tentamos, também foi inviável. A gente começou a perceber que haveria uma dificuldade muito grande para a gente chegar até Gaza se nós fôssemos por esse caminho nacional. E, ao mesmo tempo, a gente conversando com os amigos, os palestinos e as pessoas que conhecem bastante a região, eles diziam para a gente que não era para ir de jeito nenhum pelo Egito, porque o Egito é uma região extremamente perigosa, ocupada não só pelas forças militares egípcias, mas por diversas outras organizações, e tinha diversos casos que eles nos relatavam, mas não havia como recuar naquele momento. Então, eu, o Lucas e o Rodrigo decidimos que nós iríamos de qualquer jeito. E aí começamos a manter contato com a embaixada egípcia. Ela parecia que era um tanto solícita, mas
ela pedia muitos documentos e documentos. Aí tivemos que adiar, porque era tanta documentação que não conseguimos viajar em 2018. Nós reagendamos para 2019, em julho. E aí eles nos deram um carimbo especial no passaporte e tudo. E nós falamos, bom, somos os primeiros a fazer isso, né? Vamos ser os primeiros a desembarcar no Cairo com um carimbo especial que nos permite atravessar o deserto do Sinai. Nós mostramos até para os nossos amigos palestinos, eles ficaram espantados, falaram, eu nunca vi isso na vida. É estranhíssimo, mas vocês conseguiram, então vocês vão ter o caminho aberto, vão desembarcar no Cairo e vão em frente. Nós tentamos contatar, ainda no Brasil, algumas amigas, uma amiga nossa lá do Cairo, para ver se ela conseguia alguém para nos transportar, né, do Cairo até Rafah, mas aí a gente achou até um tanto estranho, porque as pessoas não queriam fazer esse trajeto, principalmente com estrangeiros. Elas ficaram preocupadas. Aí a gente começou a discutir, será que é o custo? Por que será que eles não querem levar os estrangeiros nessa viagem? Porque é uma viagem que a gente, se você verificar assim no mapa, é uma viagem relativamente curta, se eu não me engano, depois vocês me corrijam, mas talvez 300, 400 quilômetros, não mais do que isso, né? Então, se você pegar, é mais perto de onde eu moro até Porto Alegre. Então, falamos, não, dá para ir tranquilamente, né? E mais, enfim, desembarcamos no Cairo e aí a situação começou a mudar bastante, né? Quando nós chegamos ali, e aí nós tivemos que contratar um carro para nos levar, o primeiro já desistiu, o segundo desistiu, conseguimos fomos tentar fazer a travessia, a hora que chegamos no primeiro checkpoint, que é no canal de Suez, eles não quiseram nem saber, devolve, esse não vale nada. E aí nós começamos a entrar em contato com o próprio governo do Cairo para entender o que estava, com a embaixada do Cairo, a embaixada do Egito no Brasil, perguntar o que estava acontecendo. Que aquele carimbo, que nós achamos que era um carimbo mágico, que podia entrar em qualquer lugar, já no primeiro checkpoint já nos proíbem a entrada. E aí a gente começa a viver, aí é um caos total, porque a embaixada ela começa a criar uma estrutura burocrática, às vezes não nos atende, às vezes fala, vamos ver, vocês esperem mais uma semana, esperem mais um mês, e começam a enrolar mesmo, assim, tratando de uma forma muito clara, eles começam a criar tanta dificuldade para que a gente pudesse atravessar, e nós perguntávamos, mas esse carimbo não está valendo? Eles falaram, não, esse carimbo valia, mas não sei, agora mudou a situação, mas mudava a situação em questão de dias, né? E, na verdade, não havia nenhum fato específico que tivesse alterado a situação. Mas aí nós não conseguimos a primeira vez, aguardamos, tentamos uma segunda vez por um outro caminho, porque esse primeiro caminho que nós fomos é um caminho que só vão palestinos. E aí, no livro, a gente relata com bastante detalhes como é essa estrada. Na verdade, é um caminho assim que ficam diversos, mas assim dezenas, centenas de carros, de ônibus, de vans, aquele monte de malas amarradas em cima dos ônibus, que é o caminho que os palestinos são obrigados a fazer do Cairo até Rafah. E a cada checkpoint, depois o Rodrigo e o Lucas vão aprofundar nessa questão, a cada checkpoint eles tem que ser minuciosamente averiguado, né? E a gente viu isso no primeiro momento, achou estranhíssimo, mas nesse local a gente teve que voltar, não deu. Aí, no segundo momento, nós tentamos encontrar outro motorista, não deu. Aí fizemos uma loucura, que é a coisa mais absurda que a gente fez. A gente pegou o Uber e falou, vamos achar um Uber que nos leve. Aí nós contratamos, a hora que o rapaz chegou do Uber lá, ele falou, então vocês vão, né? Que aparecia, ele achou que tivesse errado. Vai para Rafah. Ele já queria ir embora. Aí o Rodrigo já entrou assim com a cabeça dentro do carro e começou a negociar. Era um senhor bastante simpático, começou a negociar com ele. Ele falou, não vou de jeito nenhum, nunca. Vocês estão loucos, né? Aí a gente negociou um valor que nem era alto, mas para ele era um valor bom, né? Ele falou assim, eu levo, né? Mas assim, a gente não acreditava muito. Ele sugeriu que a gente fosse por um outro caminho, né? Que era um caminho onde passam estrangeiros e tal, né? A hora que a gente entrou naquele local, eu estou resumindo bastante, mas ali ele que foi conversar com os próprios policiais da Polícia Federal para explicar quem nós éramos, tal, o que nós estávamos fazendo, que nós tínhamos documento, ele foi humilhado, pegaram nossos documentos, passaporte, jogaram no chão, mandaram o cara embora.
Aí ele voltou para o carro pedindo desculpas, desculpa, 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 e aí nós tivemos que voltar. Nesse meio tempo, a gente já não sabia mais o que fazer, e nós tínhamos um outro colega que foi com a gente, né, que era um professor de outra universidade, o Fábio. Ele começa a ficar muito mal com essa tensão, ele fica muito tenso, porque existe uma pressão que agora contando, no livro a gente detalha mais que ela vai sendo cada vez mais pesada essa pressão. E aí ele começa a se sentir mal, e no meio desse processo ele tem uma... no momento a gente não sabe exatamente o que foi, que ele chega no quarto, assim, metade do corpo paralisado, aí a gente fica desesperado, aí, outra vez, né, pega um Uber, leva para um hospital. Naquele hospital também acontece assim, situações absurdas, o cara não queria, o médico não queria atender se não pagasse, e ele tinha aqueles planos de saúde internacional, mas estava tendo problemas, e aí o cara não queria colocá-lo na UTI, aí o Rodrigo outra vez teve que partir para cima do médico e quase coloca o médico na UTI também, porque fala, se você não aceitar o Fábio na UTI, eu que estou adaptando, não foi essa fala que ele disse, você também vai para a UTI. Aí ele colocou, aí o médico ficou assustado e aceitou o Fábio entrar na UTI, e aí o Fábio fica, ele fica internado ali, a gente perdeu o chão, né? Ele vai direto para a UTI, ele estava tendo uma espécie, um derrame, né? Eu acho que, eu não lembro o termo técnico que usa lá. AVC. É um AVC, desculpe. Ele estava tendo um AVC, e aí isso nos deixou apavorados, e nós tínhamos desistido já, não vamos mais para lugar nenhum, e contatamos a família dele, a família já não sabia o que fazer e tal. Nesse meio tempo, a gente também já não tinha mais como atravessar ali, entrar, né, ir para o deserto do Sinai, não tinha mais como, a gente perdeu realmente, sabe, o ânimo, né? Não dava, você tem um colega do teu lado, e a gente não via possibilidades, porque não surgia outra forma para a gente ir, né? Até que nós contatamos outras pessoas, e as pessoas falaram assim, olha, você pode ir com uma pessoa que é um membro do governo de Gaza, nós tentamos, marcamos, só que era o período que o Fábio também estava no hospital, aí a gente já desistiu de tudo, a gente poderia ir também com uma ONG que leva ajuda humanitária, mas também era nesse mesmo período. Foram várias situações, até que definitivamente a família do Fábio decide levá-lo para o Brasil, trazê-lo para o Brasil, né? E aí, quando surge essa possibilidade, a gente ia voltar com eles, mas a família falou, não, vocês estão aí, vocês terminem essa viagem. E aí nós entramos em contato com a Embaixada do Brasil, né? E conseguimos mais umas outras documentações e falamos, vamos tentar pela última vez. Se der, a gente vai, né? E se não der, é lógico, nós falamos com alguns amigos nossos de Gaza, falamos com alguns amigos nossos no Brasil, todo mundo que tinha algum tipo de relação com o governo egípcio que poderia nos explicar o que estava acontecendo. E aí nós tentamos por essa última vez e nós passamos, conseguimos atravessar. Eu fiz assim uma síntese bastante grande, né, Rita? Foi uma síntese mesmo desse processo, porque ele foi muito mais complexo, né? Mas o Fábio acabou voltando para o Brasil. Hoje ele está bem, está tranquilo, volta às aulas dele, não está com nenhuma sequela do problema. Só que naquele momento, a gente não sabia muito mais o que fazer. A gente só, com essa documentação, chegamos ali naquele primeiro checkpoint, com toda a tensão que existia, eles tiraram toda a nossa bagagem, abriram nossas câmeras, apagaram fotos que nós tínhamos feito até ali, imagens e tal, mas deixaram que a gente entrasse no Sinai, né? Pensamos que essa tinha sido a parte mais difícil. Até comemoramos, a hora que você atravessa ali o canal de Suez, a gente fez uma breve comemoração, agora vai. Mas a situação ficou complicada. Paramos, ali era só o começo, era uma introdução, mas a gente não sabia ainda. Está desligado seu microfone.
Acho Está que ela não... desligado o microfone, Rita. Desligar seu microfone, Rita. Ah, meu Deus. Então, queria lembrar, né, que você fez esse resumo, mas tem muito detalhe dessa aventura, dessa primeira parte no livro, né, que vale a pena acessar e ler e acompanhar essa história. Ainda bem que o Fábio está bem, está bem de tudo, porque até agora a gente não sabia se estava realmente totalmente recuperado e frustrado, né, porque não viveu a aventura com vocês, se livrou dos perrengues, mas também não viveu essa aventura com vocês, né? Documentaristas, ela tem um valor imenso, né? Então, mas aí do Sinai, eu queria pedir para o Rodrigo Campos para entrar agora, para contar mais um pedaço dessa viagem, já que a aventura está só começando. Rodrigo, a Bom, palavra é gente, sua. boa tarde, muito obrigado pelo convite, ao Monitor do Oriente por estar organizando esse evento. Também é um prazer estar de volta no Fórum Social das Resistências. A última vez que eu participei foi em 2017 ou 2016, justamente quando eu e o Renato e o Lucas lançamos o documentário do Saara Ocidental. Então, é do Saara Ocidental para a faixa de Gaza, para a Palestina, né? Então, vamos lá. Pelo que o Renato comentou, né, eu acho que tem muitos detalhes que só lendo realmente para compreender as minúcias desse processo. O Egito, inicialmente, ele se figurava como um meio, né, uma forma da gente chegar até a faixa de Gaza, já que ia ser impossível praticamente fazer essa travessia pelo Estado de Israel, que a gente tentou também, entramos em contato, enfrentamos uma burocracia imensa, tanto com a embaixada brasileira em Tel Aviv, quanto a embaixada israelense em Brasília, e não conseguimos. Então, a gente não sabia muito da conivência, da complacência do governo do Egito, ou vamos ser sinceros, na ditadura egípcia do Al-Sisi, né, desde o golpe de 2013, a gente não sabia o quão conivente eles eram com o bloqueio israelense à faixa de Gaza, até nós vivemos na pele toda essa experiência. A gente achava que os problemas da burocracia que a gente enfrentou no Cairo talvez tinham relação com a estrutura de poder do exército, que é muito prominente, é muito impositivo, você vê símbolos do exército, tudo que é lugar no Cairo, ou até mesmo, né, talvez algum problema de burocracia que a gente está acostumado em países em desenvolvimento como o Brasil, né, como a gente mesmo conhecia. E logo a gente começou a se surpreender que o Egito se tornou cada vez mais o protagonista dessa história que a gente vivenciou. E que mesmo que a gente não contasse, afinal de contas, a história do povo de Gaza, que era o nosso objetivo, gravar um documentário lá, a gente conseguiu dar um relato sobre o que acontece nesse Egito profundo na Península do Sinai. Porque quando a gente tenta atravessar, a gente nota, primeiramente, no primeiro checkpoint que a gente foi rejeitado, em Al-Firdan, que é ali perto do canal de Suez, a gente notou que existe uma segregação da rota que leva os palestinos até Gaza. Então, os palestinos, quando tentam entrar ou sair de Gaza, né, pelo Egito, eles precisam usar uma rota que é segregada do resto da população, seja egípcios ou pessoas de fora, porque é uma rota controlada. Então, aí de cara a gente já percebe que existe uma política de Estado ativa no sentido de segregar e dificultar a passagem desses palestinos nesse trânsito na Península do Sinai. Então, como o Renato falou, a sensação de cruzar o canal de Suez, a gente foi tomado de uma felicidade imensa, né? Depois de 20 dias presos na burocracia, no Cairo, e descobrindo coisas absurdas também, né? De que o serviço de inteligência egípcio estava na nossa cola, sabia do nosso paradeiro, o que a gente estava tentando fazer. A gente começa a ligar os pontos e ver que, enfim, a gente estava sendo mais ou menos perseguido ali, né? E não era muito bem-vindo. Quando a gente cruza o canal de Suez e entra na Península do Sinai, a gente usa o norte da Península do Sinai
ali com a fronteira do Mediterrâneo para fazer essa travessia, a gente começa a conhecer outro Egito, com uma cara completamente diferente. Muda até esteticamente, Rita, né? É um Egito muito mais militarizado. Não que Cairo não seja militarizado, né? Se a gente aprendeu qualquer coisa com a experiência da Primavera Árabe, é que, enfim, o poderio policial e militar é muito presente controlando a vida de todo mundo, né? Evitando qualquer insurreição popular. Mas ali no Sinai se trata de uma zona de guerra, que o mundo quase não tem informação, porque existe um bloqueio midiático na última década, que foi imposto pela ditadura do Abdel Fattah al-Sisi, né? Depois o Mohamed Morsi em 2013. E essa península do Sinai está passando um processo de guerra, quase uma guerra de guerrilha, entre o Estado egípcio, o exército, com algumas insurgências fundamentalistas que juraram lealdade ao Estado Islâmico e que promovem, né, ataques terroristas naquela região. Só que o terrorismo naquela região, desde 2018, pelo menos, tem sido utilizado como uma justificativa para o governo impor uma política de exceção, né, contra a população e mesmo começar a fazer ataques indiscriminados aos locais, aos beduínos que moram, que são, né, originários dessa península do Sinai. E aí isso afeta a população palestina, que faz essa trajetória quase diariamente, né? Porque a gente tem que entender que muitas vezes, para a população palestina mais pobre, e até mesmo de classe média, a única opção é tentar sair pelo Egito. E o Egito é um grande coparticipante e copatrocinador desse cerco a Gaza, porque o Egito controla quando os palestinos podem entrar e sair de lá, controla quando pode entrar ajuda humanitária, medicamento, qualquer coisa, água potável dentro da faixa de Gaza, né? Então, por exemplo, toda vez os protestos 2014, 2018, que terminaram em muitas mortes palestinas, né? Nas marchas do retorno, né? Na Palestina e na faixa de Gaza, os palestinos precisavam de atendimento médico e o Egito deixou a fronteira fechada durante meses antes que algum palestino pudesse sair, né? E a gente não sabia exatamente disso. A gente foi tomando conhecimento, entrevistando os palestinos para conhecer a dinâmica dessa travessia. E aí que a gente se deu conta que, nossa, eu acho que o Egito acabou virando muito mais história do que a faixa de Gaza, né? E a gente achava que aquilo ali ia ser um prelúdio até, né, para o documentário, caso a gente viesse a fazer, né? E o que a gente nota é que começa um processo de um assédio emocional, psicológico e físico contra a gente e os palestinos que a gente acompanhou nessa rota na Península do Sinai. A primeira noite, saindo do Canal de Suez até chegar perto de Al-Firdan, que é a capital do norte da Península do Sinai, teve um checkpoint que a gente chegou lá e a gente escutou explosões, a gente escutou tiroteio e a gente se deu conta que havia realmente um cenário de guerra ali, né? E a gente não podia filmar, a gente não podia quase sair do carro e falar com as pessoas. Isso está bem relatado no livro. Quando chegou a nossa vez de passar pelo checkpoint, eles verem quem a gente era, teve uma cena muito curiosa que um soldado egípcio, bem jovem, assim, 17 ou 18 anos, ele pediu nossas documentações, né? Todo mundo entregou o passaporte brasileiro com o nosso carimbo, que o Renato já fez alusão, e ele encrencou comigo. Ele olhou para mim e ele falou assim, passaporte palestino, né? E ele falava para o nosso motorista em árabe e o motorista traduzia em inglês para a gente. Eu falei, meu amigo, eu não tenho passaporte palestino, eu sou brasileiro, tá aqui meu passaporte, né? E ele não acreditou. E isso é interessante porque mostra como que eles acham que estão num pedestal de poder e podem agir de qualquer maneira, com qualquer tipo de arbitrariedade, né? Se a gente passou por isso, imagina que os palestinos não passaram. E eles relataram isso para a gente. O que aconteceu? Ele não acreditou em mim, achou que eu era um espião terrorista. E arrastou a gente à força para fora do carro e mandou os soldados dele atirar uma AK-47 para o alto para intimidar a gente.
Então, essa foi a primeira noite que a gente vivenciou na Península do Sinai. Depois, não sei por quê, eu acredito que o taxista teve que pagar propina para ele, né? Porque depois ele cobrou a gente lá na frente, o taxista. A gente foi liberado, continuamos, chegamos em Alarish para passar a noite, porque a gente ia para a faixa de Gaza no dia seguinte, né, de manhã. A gente encontra uma cidade fantasma, uma cidade que foi completamente demolida. Eu só vi isso em filme, ou em documentários de cinegrafistas de guerra, jornalistas de guerra, né? É bem aquelas imagens que a gente está acostumado a ver de demolição na Síria, na própria faixa de Gaza. Mas, muito curiosamente, no Egito, na Península do Sinai, numa cidade que até 10 anos atrás era uma referência turística pelo mar do Mediterrâneo, uma cidade rica, tudo bombardeado, completamente militarizado, policialesco mesmo. Era uma cena de guerra, as pessoas caminhando de cabeça para baixo na rua, luz de holofotes branco, forte, todo mundo parado, um estado de exceção, parecia uma distopia. E a gente dormiu num hotel ao som de explosões distantes e tiroteio sendo trocado toda hora. E o que a gente aprendeu depois conversando com os taxistas da região e com os palestinos? O próprio exército egípcio bombardeou essas cidades, demoliu casas, milhares de casas, e acabou afastando milhares, centenas de milhares de residentes do Sinai para criar uma zona tampão entre a faixa de Gaza e o Egito, a pedido do Estado de Israel e com auxílio do Estado de Israel. Então, o próprio exército, e tinha taxista que falava, gesticulava para a gente, helicóptero, bomba, o próprio helicópteros do exército egípcio bombardeando as próprias cidades, né, para criar essa zona tampão. E os palestinos são vítimas disso, porque eles sofrem segregação, eles sofrem perjúria, eles sofrem intimidação, precisam pagar propina, muitos deles são presos arbitrariamente, né? E já para encerrar, para passar para o Lucas, quando a gente finalmente, no dia seguinte, chega a Rafah, né, que é essa fronteira onde vai ter a divisão, né, entre o Egito e Gaza, a gente achava que estava redimido ali, né? Esse é o dia da redenção, depois de 25 dias comendo pão que o diabo amassou nessa região terrível, né? E com olhares suspeitos sobre a gente, tendo que pagar propina, né? Mas também vendo a humilhação dos palestinos, a gente achou que finalmente ia se redimir, ia poder entrar em Gaza, né? Então, a dúvida que paira nesse momento é por que dificultaram a nossa vida desde que a gente chegou no Cairo, sendo que nós tínhamos autorização. A gente não era um bando de maloqueiro tentando entrar, assim, tenteando, como diz no Rio Grande do Sul, né? Vamos dar uma tenteada e ver o que vai acontecer. Não, a gente estava legalizado ali, a gente tinha um visto de jornalista, né? Tudo conforme a lei. Por que não permitiram a gente passar, depois permitiram, fizeram a gente passar por uma série de humilhações para chegar depois no dia da fronteira e acontecer o que o Lucas vai comentar agora. Obrigado, gente. Ainda tá sem o áudio aí, Rita. Tá mutado. Então, suspense aí, né? Vocês, como documentaristas, estavam registrando tudo isso, né? O que aconteceu com esse material? Quero saber, lá em Rafah, como que se vê esse material, né, que vocês registraram. Lucas Bonato, por favor, pode continuar essa história para nós? Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez do Fórum Social das Resistências. É sempre um prazer estar falando sobre essa aventura, né, que a gente passou. Inesquecível, acredito que para mim, para o Renato e para o Rodrigo. E é curioso, antes de começar, que eu algumas semanas atrás estava viajando e aí comprei no aeroporto o livro do Kafka, né, O Processo, e estava relendo ele depois. Eu li ele na faculdade no início, e aí eu estava relendo ele e como ele tem semelhanças com esse processo que o Egito nos colocou, né, um personagem que não sabe por que estava sendo engendrado dentro de uma burocracia, né.
E é mais a história em si é uma história kafkiana, como a gente fala no livro mesmo, né? Então, só respondendo a pergunta da Rita, o que a gente fez com o material, né? Muita gente enviou, a gente conseguiu guardar os cartões de memória de uma forma bem guardada, assim, para passar com algumas coisas, alguns vídeos, poucos vídeos que a gente conseguiu registrar. E o Rodrigo também conseguiu fazer uma foto, né? Que até é a capa da edição inglesa que a gente lançou pelo Memo da Inglaterra também. E foi a única foto mais impactante que a gente tem até hoje, né? E só voltando um pouco ao que o Rodrigo falou, quando a gente saiu de Rafah, a gente pensava que também, né, que a travessia ia ser um pouco mais tranquila e que os checkpoints também teriam terminados, né? Eu, particularmente, eu tinha quase certeza que os checkpoints tinham acabado. A gente já tinha chegado naquela situação, né? E só que é muito pior, os checkpoints começaram a aparecer com mais frequência ainda, né? Quando a gente saiu de Al-Arish rumo a Rafah. E é engraçado que quanto mais tu vai chegando perto de Rafah, como o Rodrigo falou, mais tu vai vendo esteticamente a destruição que aconteceu naquela região, né? A gente só via ruína por todos os lados, assim, ruína, aonde tu olhasse tu via deserto ou ruína, né? E é interessante que nessa travessia a gente começou a ver também uns elementos militares, assim, equipamento militar que até então eu acho que a gente não tinha visto, né? Que foi blindado, tanque de guerra, e uns armamentos que eu particularmente nunca tinha visto na minha vida, assim. E eu lembro até hoje que a gente estava indo em direção a Rafah, assim, e essa foi uma situação que para ver como o exército domina aquela região particularmente, né? A gente vinha vindo com o táxi e vi um comboio militar na nossa direção. E sempre os carros eles têm que parar no acostamento para o comboio passar, né? E o nosso taxista, por algum motivo, não quis parar, vamos dizer assim, e resolveu seguir adiante, assim. E eu lembro que eu estava na frente, assim, e eu vi os militares egípcios dando tiro para cima, né, para nos intimidar, só porque a gente ia cruzar do lado deles, assim, para ver o level de intimidação que é aquela região, né? E logo que a gente chegou em Rafah, cruzamos os últimos checkpoints, vamos dizer assim, porque tem muita barricada na estrada e cada checkpoint é como se fosse uma casa-mata que tem aproximadamente 2 ou 3 militares ali. E a gente viu bazuca, viu um monte de equipamento militar bem pesado, assim, né? E finalmente quando a gente chegou na porta da alfândega, vamos dizer assim, para cruzar para Gaza, porque lá basicamente existe um portão grande tem a foto no livro, e ali tu entra praticamente na alfândega para dar a saída do Egito, né, que vai ser rumo a Gaza. E eu lembro que quando a gente entrou, a gente estava bem eufórico, né, porque era o momento em que finalmente a gente tinha chegado no nosso destino, assim. E aí a gente começou a comemorar e comemorar de uma forma bem eufórica, não como a gente tinha saído lá quando cruzou o Canal de Suez, né? E até a gente entrou, passou as malas, o último checkpoint dentro da alfândega, e os seguranças estavam lá, nos cumprimentaram, começaram contar sobre o Brasil e o Ronaldinho e tudo mais. E a gente estava até agora bem tranquilo assim com relação a isso. A gente não estava mais com aquele estresse assim, né, que a gente tinha passado nos últimos dias assim. E logo que a gente chegou nessa alfândega, nos receberam numa sala, até, não me lembro quem que era, se era o gerente da alfândega, ele nos recebeu numa sala com ventilador, nos trouxe água, foi todo um tratamento que a gente não tinha recebido até então, assim. E aí fez a gente assinar todos os nossos pertences, fazer a lista dos nossos pertences, câmera, microfone, etc. E depois que a gente assinou tudo isso, ele passou, agora vocês só devem dar a saída do Egito aí, naquele outro lado, esperar a fila, e é isso, né? Não tem, aí a gente já estava esperando, bom, agora não tem o que nos impeça, vamos dizer assim, né? E foi quando a gente estava esperando, assim, isso acho que era por volta de umas 10, 9 da manhã, assim. E quando a gente chegou lá, a gente viu que estava vazio praticamente o salão da alfândega, e ele não estava acontecendo os processos ainda, né? Só que a gente começou a perceber que aos poucos o salão ia enchendo, 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 e até então o nosso processo ele não acontecia, né?
E foi nesse meio tempo também que a gente conseguiu ver, por exemplo, uma cena que nunca mais vou esquecer. Começou os trâmites, né, de alguns palestinos que estavam ali na nossa frente, e quando eles entregavam o passaporte para a burocracia egípcia, os egípcios eles carimbavam ali o passaporte palestino e depois entregavam de volta. Só que ao invés de eles entregarem o passaporte, eles jogavam assim para as pessoas, sabe, como as pessoas tivessem que buscar no chão assim. Esse foi uma cena que eu nunca mais esqueci, que tinha uma senhora idosa assim que tinha que buscar o passaporte dela, e eu lembro dela vindo, e quando ela veio, assim, o cara jogou o passaporte longe, assim, ela teve que ir lá num outro lugar buscar e tudo mais. Isso foi uma cena que até hoje ficou na minha cabeça, assim. E engraçado que nessa alfândega onde a gente estava, né, ela não tinha lugar para refeição, não tinha nenhum tipo de refeitório e não tinha um banheiro também. E com isso o tempo foi passando, né? E aí a gente já passou meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde, e nada de chegar ao nosso momento, né? Até que então a gente conseguiu chegar para falar com a burocracia egípcia, a gente entregou nossa documentação, e foi engraçado que eles pediam umas documentação absurdas, assim, por exemplo, de novo pediram para o Rodrigo o passaporte palestino, e aí ele falou, teve que explicar a mesma coisa pro cara, e aí o cara começou a fazer umas caras assim meio, acho que tu tá mentindo. Por exemplo, entreguei minha carteira de identidade para ele, que ele queria a minha identidade por algum motivo, que não valia de nada no Egito. E o Renato entregou a CNH, eu lembro até hoje. Ele, isso aqui tá muito estranho. Ele começou a botar empecilho porque sim, assim, sabe? Aí ele pegou os documentos, viu a nossa carta, viu toda a documentação da embaixada que a gente tinha, e aí as horas seguiram, né? 3 horas, 4 horas. Aí eu lembro que passou já um bom tempo, assim. E aí eu lembro que esse oficial egípcio, não lembro que ele era, da burocracia egípcia ali, ele voltou depois de umas 4, 5 horas. Isso a gente sem água, sem comer, a gente não tinha absolutamente nada, né? Nenhum recurso ainda dentro. E a gente estava, sendo que a gente veio de uma viagem estressante, a gente não conseguiu jantar, então a gente estava já bem cansado, assim, né? Até que tem as fotos no livro ali. E aí, nesse meio tempo, os palestinos ali na nossa volta começavam a perguntar o que a gente estava fazendo lá e tudo mais, a gente começou a ter uma bastante proximidade com eles ali naquele momento. E eu lembro que quando negaram a nossa saída do Egito, né, quando negaram a nossa passagem para Gaza, eles que se mobilizaram bastante ali, os próprios palestinos se mobilizaram, não entendendo por que a gente não ia passar naquele momento, né? E aí a gente perguntou por que a nossa passagem não ia ser autorizada, e ele falava que ele não podia fazer nada. Aí até que então ele falou, eu posso só resolver o caso de vocês depois que todos os palestinos passarem. E a gente olhou, aquele salão estava lotado de gente, assim, a gente ia ficar talvez até a madrugada ali, né? Então até que uma família que estava ali, resolveu nos emprestar um chip para a gente conseguir ligar para o pessoal da Universidade Islâmica, para o pessoal que está nos esperando lá. E eles falaram que iam tentar para ver se conseguiam fazer a diplomacia ali para a gente passar, né? Porque afinal de contas não tinha o que nos impedisse, era só pura e má vontade da burocracia egípcia ali, né? E até então aquele pessoal que tinha sido muito receptivo com a gente, por exemplo, o gerente da alfândega, todos os guardas ali, eu vi que o clima começou a mudar com relação a gente ali, né? Porque a gente começou a protestar porque a gente não estava passando, até que a gente insistiu muito com um guarda, e aí ele falou, e aí ele pegou nossos passaportes, assim, e o Rodrigo foi até dentro da alfândega um pouco mais, né? E aí lá ele encontrou o superior do cara que estava nos barrando ali dentro da burocracia egípcia, que só falou que um general dentro do Cairo, lá no Cairo, não tinha autorizado a passagem dos 3 brasileiros para Gaza, por simples motivo que ele não autorizava. E ele não deu mais explicações, assim, né? E nesse meio tempo, eu e o Renato, a gente estava esperando dentro da alfândega, eles já pegaram nossos papéis de relação dos nossos equipamentos, começaram a rasgar, já estavam com nossos passaportes em mãos, né?
E aí, nesse mesmo tempo a gente já estava restrito ali, refém, vamos dizer, deles ali, de toda aquela burocracia. E o mesmo soldado que nós começou a fazer brincadeira com a gente quando a gente chegou, foi o mesmo que chamou um outro soldado armado e nos colocou para fora da alfândega, né? E disse que a gente tinha que voltar para o Cairo imediatamente, assim, que a gente não ia passar de jeito nenhum. Ou seja, a gente nem teve tempo de argumentar, assim, né? Foi só... até hoje a gente fica se perguntando o que o general estava... Qual é a alegação da general, né? Porque nunca nos veio nenhum tipo de resposta. E nesse meio tempo a gente foi escoltado praticamente fora da alfândega, com um soldado armado, assim, literalmente, nós apontando a arma ali. E foi então que, depois de discutir ali entre nós três o que a gente ia fazer, a gente resolveu voltar a gente resolveu voltar para Rafah, né? E nesse meio tempo é interessante porque aí que parece as coisas estavam, como é que eu posso dizer, viram um roteiro de cinema praticamente, né? Porque aquela região que a gente estava, ela tinha muito apoio ela apoiava muito o Morsi, né? O presidente que sofreu o golpe em 2012. E quando a gente chegou no hotel, imediatamente a gente subiu para dentro do nosso quarto. Primeiro a gente chegou na recepção e de novo foi interrogado o que a gente estava fazendo lá. Mas isso já era um procedimento de praxe, então a gente já estava acostumado com aquele procedimento, né? E a gente chegou dentro do quarto do hotel depois de dias de estresse. E quando a gente ligou a TV, o Morsi tinha acabado de falecer ali em condições deploráveis, assim, na cadeia lá, né? E nesse meio tempo, no exato momento em que aconteceu essa notícia que a gente viu, já bateram no nosso quarto, já nos avisaram que a gente não podia sair, e isso a gente sem comer, sem tomar água, e ainda sobrevivendo ali, né, ao estresse. E a gente ficou praticamente preso num hotel durante toda a noite, assim, né, até o outro dia de manhã, que a gente fez a gente resolveu, bom, vamos ter que voltar para o Cairo, porque a situação tava ficando um pouco mais tensa, né? E foi então que a gente esperou mais uma vez, né? A espera era sempre, o nosso teste da paciência a nossa paciência foi sempre muito bem testada lá. E quando a gente esperou no saguão do hotel um bom tempo, assim, acho que foi umas 4, 5 horas para chegar do nosso táxi, aí que eu acho que foi um dos momentos mais surpreendentes para mim na viagem, assim, porque quando chegou o nosso táxi para nos levar embora para o Cairo, chegou uma força especial, assim, junto do táxi. Foi uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha visto na vida. Chegou 3 agentes de elite, com sniper, com metralhadora, com sei lá, era tanto equipamento, assim, que até hoje eu não sei descrever o que eles tinham ali, para nos escoltar para fora de Al-Arish, ao menos. E quando a gente foi escoltada para fora de Al-Arish, a gente teve que esperar no checkpoint, e a gente foi escoltado depois até de volta ao Cairo sobre blindado e sobre carro antibomba. Era uma operação assim que eu particularmente nunca mais vou esquecer na minha vida, assim, aquelas cenas, né? E o mais interessante depois disso tudo, que na volta, né, enquanto a gente voltava, já havia uma coordenação entre todos os checkpoints que a gente ia ter que passar de uma forma mais livre, assim, né? Então, para a gente ir, eles faziam, teve todo o trâmite que não sabia se a gente podia passar, ou nos pediam todas as autorizações, e na volta eles já até sabiam, os professores do Brasil, pode deixar passar. E a gente foi até o Cairo sem nenhum problema, né? A gente voltou ao Cairo sem nenhum problema. E aí, então, a nossa viagem praticamente termina dessa forma, uma aventura, vamos dizer assim, que a gente não conseguiu concluir nosso objetivo, que era chegar em Gaza, mas a gente viu um Egito profundo que a gente não esperava que ia encontrar, né? Acho que foi, resumidamente, acho que era isso o fim da nossa viagem. Acho que ficou mutado de novo o microfone. Fátima, você quer fazer os comentários já e eu faço a parte depois de você? Como é que é? Pode ser?
Pode ser? Então, vamos lá. Bom, boa tarde, a companheira Rita Freire, né? Muitas batalhas já fizemos juntos, conversamos bastante para a questão da organização do Fórum Social das Resistências. Primeiro, eu quero agradecer à Federação Árabe Palestina do Brasil, né, que eu estou aqui representando enquanto vice-presidenta, que é uma instituição que agrega os palestinos em diáspora no Brasil, e em especial ao diretor do MEMO, Ahmad Al-Zubi, né, por toda a construção que a gente fez ao longo desse Fórum Social das Resistências para trazer a questão da Palestina, a solidariedade ao povo palestino, como um dos eixos relacionados à questão do imperialismo mundial. E dizer para o Lucas, para o Rodrigo e para o Renato que o livro está aqui, né? Eu fui carinhosamente presenteada pelo MEMO, devorei, e antes mesmo de ouvir vocês hoje, né, no nosso encontro aqui, eu me lembrei de uma frase do Eduardo Galeano que eu anotei, né, porque essa experiência, ela me lembrou algo que eu tinha lido lá muito antigamente em As Veias Abertas da América Latina, né, em que o Eduardo Galeano diz: a primeira condição para mudar a realidade é conhecê-la. Né? Então, essa frustração do sonho de produzir um documentário na Palestina, especificamente em Gaza, né, trouxe para vocês a oportunidade de vivenciar uma realidade em uma área de conflito. Né? E eu ousaria dizer que toda essa situação que envolve ali o Oriente Médio começou lá no final da Primeira Guerra Mundial, muito antes da Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas costumam utilizar como a justificativa para a criação do Estado sionista, né, colonial, que é o Estado de Israel, né, que foi lá e isso eu anotei também, na Conferência de San Remo, naquele projeto, né, britânico, sionista, para estabelecer naquela região o Estado de Israel. O que vocês vivenciaram é o limbo legal que o povo palestino vive naquela região. Né? É assim que vive diuturnamente os palestinos, num processo de resistência que é um exemplo para o mundo e que dura 74 anos. Né? Quando vocês observam a estrada em separado, quando vocês observam as dificuldades da entrada e saída, e isso no primeiro ano da pandemia, dessa tragédia que se abate, especialmente nós no Brasil, né, que temos um governo genocida relacionado à questão da pandemia, vocês se lembram do apartheid das vacinas. Né? Mesmo tendo sido encaminhado vacinas, os palestinos não conseguiam receber. Então, é disso que vocês estão relatando no livro. Né? Numa crônica belíssima de uma história de vida que não pode ser uma frustração, né? Mas que sim foi a oportunidade de vocês viverem os horrores que existem neste mundo, né? Especialmente quando nós estamos falando da questão palestina. Quando eles pegam o Rodrigo, né, tu dá o passaporte palestino, é um estereótipo. Né? E isso é engraçado, Rodrigo, porque em muitas situações, quando eu viajo, eu vou tranquila e só me pegam depois que leem o meu nome. Isso é muito estranho. Né? Então, essa é a forma discriminatória, é o racismo que a gente encontra em todos os lugares. Então, nós estamos aqui discutindo, nós estamos discutindo sobre a produção de um mundo melhor. É isso que a gente fala, né, Rita? Esse é o grande lema do fórum, né? É um mundo onde essas situações não aconteçam, não ocorram. E isso tem nome, né? Tem nome, é fascismo, é sionismo, é racismo, é o imperialismo, é disso que nós estamos falando. Né? A opressão ao povo palestino, ela só se mantém por 74 anos
porque ele é o braço bélico dos Estados Unidos, ou seja, do imperialismo mundial no Oriente Médio. Então, essa é a principal consideração que eu quero fazer para vocês. A segunda é poder agradecer, né? Agradecer porque, ao longo da minha vida e da militância na questão palestina, e como membro da comunidade palestina em diáspora no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com seres humanos sensacionais, né? Pessoas que transformam as suas vidas em ferramentas de solidariedade. Isso é o gesto mais nobre. O que vocês foram fazer lá? Né? É vocês conseguirem compreender a dimensão do mundo e fazerem das suas vidas uma ferramenta para isso. E nós temos muitas pessoas no Brasil, né, historicamente, como vocês, e agora em especial vocês, que ousaram, né, tentar mostrar ao mundo as situações que acontecem lá. Eu fiz algumas considerações, Rita, vou ser bem breve, né? Depois da leitura, quando eu estava ouvindo o pessoal, primeiro poder dizer que a crônica não é ficção, né? A crônica é a realidade da ocupação da Palestina, né? É a realidade do povo palestino, que luta contra um processo de limpeza étnica. É disso que nós estamos falando. Um projeto sionista que fracassa porque não conseguiu eliminar, até agora, o povo palestino. Então, é preciso que a gente compreenda esse cenário todo. Vocês estavam em uma área de conflito, uma das fronteiras com a Palestina, né? Nós podemos citar aqui a Jordânia, o Líbano, né? A Síria, lugares que acolhem milhares de refugiados palestinos. Segundo, a questão do apartheid, do regime de apartheid de Israel, tá? Que está ancorado numa questão econômica, nós sabemos disso, e bélica. E a outra é essa expansão colonialista do anglo-sionismo naquela região. Tá? Então, é preciso para que vocês possam voltar ao Egito, possam ir à Palestina, né? Possam estar em Jerusalém, a eterna capital da Palestina, nos territórios da Cisjordânia também. Primeiro, romper com o ciclo de ocupação na Palestina, né? Os intermináveis massacres que já aconteceram lá, a tentativa de judaização da Jerusalém, né? Romper com as justificativas bélicas de Israel em nome do processo de segurança, né? O direito e garantir o direito de ir e vir das pessoas, né? Porque não há na Palestina voos comerciais, não há na Palestina aeroportos, não há na Palestina navegação e não há na Palestina portos, tampouco alfândegas. Né? Nós não conseguimos garantir o retorno dos refugiados à Palestina. Então, vocês foram extremamente corajosos e, em nome da Federação Árabe Palestina, eu só posso agradecer em nome da nossa comunidade, né? E relembrar Eduardo Galeano. É preciso que a gente conheça a realidade para que possa transformar. Né? E também não esquecer que hoje esse projeto do sistema do apartheid de Israel conta, inclusive, com o apoio de muitos governantes árabes. E que a gente possa compreender que uma coisa são governos e a outra coisa é o povo. Nós, povo brasileiro, não somos o atual governo brasileiro. Nós não somos essa vergonha. Então, é essa a minha consideração, né? Agradecer a vocês que transformaram a vida de vocês numa ferramenta concreta de solidariedade à luta de resistência do povo palestino. Muito obrigada.
muito aberto. Nossa, Fátima, que como é gostoso ouvir você, como transmite mesmo o sentimento que eles nos provocam a contar essa aventura, né? Eu acho que é uma aventura que ela tem... Foram quantos dias ali? Foram mais ou menos 30 dias nesse processo, né? Mas a história que vocês estão contando, ela é bem maior, né? E vocês chegam num momento que conta também, vamos pegar um período assim mais curto da história, vocês contam também um desfecho muito triste para um processo que começou uma década antes, com os levantes ali na região do norte da África, com a Primavera Árabe. Nossa, quanta esperança nos deu toda aquela mobilização, toda aquela movimentação. E é claro que por ali tudo era passagem para a Palestina, tudo criava a esperança de que finalmente essa porta se abriria, né? E eu me lembro que o Fórum Social Mundial estava nesse processo também. Quando houve a derrubada do governo de Mubarak no Egito, o Fórum estava ali fazendo muito perto no Senegal, e de lá saíram missões de solidariedade. Eu participei de uma dessas missões ali. A Líbia ainda não estava totalmente tomada, a Tunísia estava em festa, não é? Depois ali aconteceram 2 fóruns, ainda nesse espírito de que vamos conseguir derrubar esses muros, não é? E aí nós vemos uma sucessão de pressões, de golpes, e o Egito foi uma das situações mais pavorosas. É hoje o lugar que provoca mais medo da luta por liberdade, por princípios, por valores democráticos, porque isso não está sendo aceito nem com o seu povo, né? Então, acho que assim, o povo egípcio deve estar como um barril de pólvora, porque não é possível suportar uma opressão por tanto tempo, tão violenta, e vocês, imagino que tinham assim, roteiros para o trabalho que fariam em Gaza, lugares, contatos. Vocês acabaram fazendo o principal do trabalho de vocês, assim, que não poderia ser previsto, nem armado, nem chama ali a pessoal para conversar, porque vocês eram protagonistas da história que vocês queriam contar, vivendo ali na surpresa, uma atrás da outra, né? E todo esse processo, um processo de desgaste, de humilhação mesmo, né, além da intimidação, né, vocês devem ter sentido medo em vários momentos dessa travessia, né? E também, pelo que eu percebi, o Rodrigo, se não segurassem ele com aquelas armas, ele tinha entrado ali, porque em vários momentos ele meteu a cabeça ali e falou, nós vamos, né? Mas o processo de humilhação é uma humilhação que esteve assim, simbolizada na forma como Mohamed Morsi morreu num tribunal, num julgamento. Ele foi assassinado, mas se deixou ele morrer ali durante uma sessão do tribunal, dentro de uma gaiola, não sei, porque não estava, aquilo não é gravado, mas os presos são carregados em gaiolas ali, né? E da forma para humilhar toda aquela revolução, todo aquele processo, né? E vocês estavam lá, e vocês eram o símbolo do olhar daquela esperança que tinha começado lá na Primavera Árabe. É claro que eles foram catar vocês onde vocês estivessem e arrancar vocês de lá. Então, eu acho que tem uma crônica aí que ela começa... a Fátima já mostrou onde ela começa, muito tempo atrás, mas tem uma subcrônica aí que começa com a Primavera Árabe e termina com essa arrancada, pelo menos com relação ao Egito, né?
com essa arrancada de vocês de tão perto, né, de entrar em Gaza. Sabe que nós, no fórum também, tivemos uma missão a Gaza depois do massacre de 2014, uma missão também que não chegou lá, né? E nós passamos por todo um processo também de buscar autorização, fora de buscar recurso, né? Porque foi uma missão de 15 pessoas, né? Então, e foi um esforço de conseguir assegurar essa passagem, falando com Itamaraty, falando com as pessoas lá, falando com os movimentos, com as organizações, com tudo, para chegar até lá. E quando nós chegamos, isso que foi falado aqui do racismo e de ser pior e mais violento, né, com o povo árabe palestino. Então, as duas pessoas que estavam conosco para entrar, e a nossa colega Soraya Mislé ali esperando encontrar, ir para a cidade de seu pai, que ela é palestina, foi barrada ali na entrada. Nesse momento final, a gente foi pela Jordânia, né? E nós sentimos esse prazer que a estrutura do Estado israelense tem, é uma coisa que transpira, está no olhar desses agentes e no comportamento desses agentes que mudam de um comportamento humano, de acolhida, para um comportamento armado para expulsar no momento em que a pessoa é carimbada de inimigo, né? Então, eu queria devolver um pouco para vocês, porque a ida de vocês lá, ela também reflete como são as relações do Brasil com tudo isso, né? Vocês também lutaram para poder estar lá e passaram por alguns governos, né? Esse esforço de vocês, aliás, conseguiram sair, viajar na época já do Jair Bolsonaro, quando vocês foram para lá, né? E eu queria saber como vocês sentiram essa relação do Brasil, e se puderem comentar um pouco se vocês sentem o povo egípcio. Eu sei que a repressão é brutal e que qualquer manifestação de indignação ela é reprimida mesmo, mas se vocês sentiram essa alma com tanta cultura, com tanta história do povo egito, lidando e se preparando para mudar essa história, porque vai mudar, é o povo egito que vai mudar a história desse golpe, desse governo criminoso que está lá, né? Então, eu quero devolver para vocês, aí vocês tiveram também as reflexões aí da Fátima, e fiquem à vontade para fazer seus comentários agora sobre o significado dessa ida de vocês, tá bom? Essa ida e volta, né? Bom, vamos passar para o Renato? Vamos seguir a mesma sequência? Então, vamos lá, vou desligar aqui. Deixar a reflexão sobre o Brasil para o Rodrigo fazer, que ele é um cara que entende profundamente a questão da política brasileira, e ainda mais no período Bolsonaro. Mas eu queria só trazer, primeiro, agradecer as palavras de vocês, da Fátima, quando ela... se nosso livro fez com que ela se lembrasse de Galeano, para a gente já valeu, né? Já valeu. E é algo que nos guia mesmo, né? Eu acho que você conhecer o espaço, conhecer o tema, conhecer do que se escreve, do que se... do que você pretende falar é fundamental, né? Essa foi nossa preocupação quando nós pensamos em ir para Gaza. Desde o início era para que nós quebrássemos alguns preconceitos sobre Gaza, porque Gaza só aparece no noticiário para dizer que existem Hamas, terrorista, homem-bomba e pessoas. Assim, você desconstrói totalmente a humanidade das pessoas ali dentro de Gaza, né? E aí nós decidimos, eu, Lucas, o Rodrigo,
que a gente teria que criar alguma ferramenta, e aí o audiovisual, no primeiro momento, para desmontar isso, né? E eu acho que, em certa medida, existiu uma certa frustração no início, né? Eu acho que quando a gente termina aquele momento que você é escoltado por aquele monte de blindados te levando para fora, você fala, caramba, o que aconteceu? Porque a gente não tinha a dimensão ainda, nós não tínhamos parado para refletir sobre o processo que nós tínhamos vivido, não dava tempo. Fátima, Rita, era muito intenso, a gente só ficava pensando no que vai fazer na sequência, e agora? Vai fazer como? Vai acontecer isso ou o quê? Aqui a gente relatou muito fragmentado, mas as questões elas se sobrepunham, e às vezes a gente não conseguia nem refletir, né? Aliás, não conseguia pensar fora daquilo, né? E aí só quando a gente está realmente no Cairo, que aí a gente tem que voltar, que aí a gente sente que o que a gente vai fazer com isso? Né? O que aconteceu? O que nós vivenciamos nesses últimos momentos? E aí também tem que dar o crédito também para o Dr. Daoud, do Memo de Londres, que ele nos fez o convite para escrever o que nós tínhamos vivido ali. Isso fez com que nós parássemos para refletir justamente sobre esse processo. Por isso que o livro primeiro foi publicado na Inglaterra e depois que veio para o Brasil no ano passado, né? Então, para a gente foi fundamental perceber como a população palestina vivencia, ela vive, né? Porque é muito diferente também da Cisjordânia. Eu já estive na Cisjordânia, já tinha percebido a forma como o preconceito se dá por parte dos israelenses, mas ali no Egito era diferente, pelo menos num primeiro momento eu imaginei, porque existe um discurso do Egito nos grandes fóruns internacionais como o grande defensor da causa palestina, né? E aí, quando a gente chega ali e começa a perceber as dificuldades que vão sendo colocadas e os próprios relatos, né? O Rodrigo trouxe bastante, esclareceu bem esse período de travessia em que a gente foi conversando, porque era muito tempo parado, em fila, no carro, a gente descia, ia lá, conversa com um, conversa com o outro, às vezes aparecia um que falava inglês, ele ia traduzindo para a gente tudo que os outros falavam, e a gente foi se munindo de histórias, a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer com esse monte de histórias, mas aí a gente começou a perceber essas questões que você trouxe, Fátima, o que esse povo palestino vive ali, que situação difícil, porque a gente, bem ou mal, e a gente viveu situações muito ruins, mas a gente sabia que seria um período, pelo menos a gente imaginava, a gente tem esses 30 dias que nós vamos, no máximo a gente vive isso e volta para lá, mas eles não, eles vão fazer essa viagem frequentemente. Então, aí nosso processo de reflexão e revisar toda essa forma com que os palestinos são tratados pelos seus povos irmãos, não é possível. A gente tem que reverter essa política internacional e vamos colocar, né, os pingos nos is, mostrar quem é o Al-Sisi, quem são esses líderes mundiais, né, quem são, porque esses são os grandes traidores. Aí sim é importante ressaltar o que você disse. Esses são os grandes traidores da causa palestina. Quem tinha poder para revertê-la não faz, só usa seus discursos internacionalmente para ganhar algumas vantagens, mas eu vou deixar para o Rodrigo e para o Lucas aprofundarem nessas questões também, e outras. Maravilha. Valeu, Renato. Nossa, muito obrigado de coração mesmo pelas palavras, tanto da Fátima quanto da Rita. São, assim, palavras inspiradoras. A gente fica muito feliz de escutar o retorno das pessoas, o que acharam do livro, alguma parte que comoveu mais, mas vocês duas sintetizaram de uma forma assim que nos deixa emocionados até, né? E que inspira a gente a querer continuar fazendo isso, né? Eu lembro que quando a gente fez o documentário do Saara Ocidental, e quando eu e o Renato a gente se deu conta, cara, é isso que a gente quer fazer, né? A gente não quer ficar publicando só artigo acadêmico que meia dúzia de pessoas vai ler. A gente quer ir lá para o mundo e mostrar a situação. E a primeira vez que a gente exibiu o documentário, a gente estava num cinema escuro, assim, aí eu olhei para o Renato e a gente olhou as pessoas vendo, assistindo o documentário, e a gente
se emocionou com aquilo, né? É isso, né? Então, por mais que seja no formato de um livro e receber esse retorno, né? Parece que as pessoas estão mantiveram a atenção, né? Como a Fátima diz, devoraram um livro, né? Alguns dizem que leram em uma sentada só, e isso inspira a gente a querer fazer mais, né? Então, muito obrigado mesmo pelas considerações de vocês, são muito importantes para refletir essa etapa que se vive a resistência palestina, porque como o Renato colocou no início da fala, esse livro, ele não é só sobre, né, a história de 3 brasileiros que vão conhecer como é a realidade, né? Mas o que a gente viveu não é nem 1% do que os palestinos sofrem diariamente. E é isso que a gente está querendo reportar com esse livro, tentar retratar um pouco como é para um palestino, para uma palestina, para uma avó palestina, que está tentando voltar para casa pela primeira vez depois de décadas, né? Na diáspora, como é que é passar por isso, né? E como que as dificuldades, a opressão e essa repressão constante, ela vira rotina e, de certa forma, e muito tragicamente, normaliza, né? E as pessoas lidam isso assim com às vezes até com certa resignação, né? Com, olha, não tem outra alternativa, a gente tem que viver assim, né? Então é muito interessante, né? Refletir, acho que o livro como uma crônica, porque são vários contextos que se sobrepõem no momento que a gente está ali, né? Tem o contexto desse refluxo da Primavera Árabe, né? Uma virada mais autoritária dentro do Egito, né? Você tem esse processo de aproximação de muitos países árabes com o Estado de Israel, nesse xadrez aí que o Trump chamou de o projeto do século, né? Essa coisa ideológica do imperialismo, né? Norte-americano, que, junto com a ascensão de Israel como um mercado internacional das armas também, né? E por isso que Israel começa a se tornar aliado de muitas ditaduras e muitos países autoritários mundo afora. Isso é verdade com o Egito, embora não tão explicitamente, né? mas é verdadeiro. É verdadeiro também com o Marrocos, né? O rei do Marrocos tem relações muito próximas, né, com o sionismo, tem importado armamento pesado que foi criado, cuja tecnologia foi criada e desenvolvida, né, à custa de vidas palestinas, né? Porque Israel se tornou referência no mercado das armas, na tecnologia de vigilância, porque tiveram décadas para testar as suas armas contra a população palestina, que foi cobaia e continua sendo cobaia, né? E são tecnologias de vigilância, biometria, invasão de privacidade, hackeamento de dados e também armamento, né, de guerra mesmo, guerrilha urbana. E Marrocos importa um monte desse armamento e aplica contra a população, os refugiados do Saara Ocidental, né? Numa situação até semelhante à Palestina, uma ocupação histórica de décadas que tem alguma semelhança com a ocupação da Palestina. Então, esse é o contexto. E no Brasil, uma virada também, né, para a extrema-direita, que a gente já começou a observar na diplomacia com o governo Temer, né, quando o Aloysio Nunes era chanceler, porque quando o Renato começou a entrar em contato com o Itamaraty para ver a possibilidade da gente entrar em Gaza via Israel, o cara o chefe da divisão consular ali do Oriente Médio, que estava conversando com a gente, ele mesmo colocou, né, palavras deles, de que era um contexto difícil e muito sensível no Brasil tratar esse tema agora. A gente não pode autorizar a ida de vocês porque não é o momento certo. Então, ali mesmo, ainda no governo Temer, já se via uma virada, uma ruptura histórica da diplomacia brasileira, que mesmo, né, na época do Lula, da Dilma mantendo ainda relações com Israel, nunca deixou de ter solidariedade com a Palestina. E não era só solidariedade no discurso, né, era solidariedade real, né, reconhecimento do Estado palestino, né, abertura de uma embaixada, e assim por diante. E aí, com a entrada do Bolsonaro na política, isso afeta muito,
né? Os palestinos são vistos como inimigos e dentro de uma guerra que é global para a extrema-direita. Eles acham que a Palestina é o fruto, digamos assim, de todo mal e que precisa defender o Estado de Israel a todo preço, digamos, até para purificar alguns países, o tradicionalismo e coisa que o valha, né? Então, são vários contextos que se sobrepõem e que a gente vivenciando, né? E quando a gente olha em retrospectiva, a gente começou a investigar, tá? Nesse dia X, o que aconteceu? E a gente ia observando isso, o movimento da diplomacia recaía, respingava sobre a realidade que a gente vivia e sobre a população palestina, né? É muito interessante esse movimento, né, da coisa mais do contexto global da geopolítica até o que é vivenciado na pele. Então, os palestinos falavam-se para a gente, os mais jovens, né, principalmente, preocupa não, sei lá, coloca uma nota de $100 dentro do passaporte e tenta, né, até num aspecto de brincadeira. Por quê? Porque não conheceram outra realidade. Nasceram na opressão, nasceram na ocupação, aprenderam desde cedo que sobreviver é isso, é sofrer, né? Que talvez não vai ter liberdade, então eles têm na cabeça que precisam encontrar uma forma, né, fazer um zigue-zague na burocracia e até a ideia da propina vira uma rotina para eles. A questão de ser preso também, né? Enfim, eu estou me estendendo muito aqui, vou passar para o Lucas, mas é interessante, eu acho que o que a gente tentou fazer aqui, embora muito difícil, porque não podia entrevistar eles explicitamente, não podia gravar, né? Mas conforme a gente conseguia, encostava no carro para tomar uma água, fazia uma anotação aqui e ali, conversando com eles, mandava o WhatsApp, etc. A gente trouxe alguns relatos e entrevistas, né? Então, acho que esse foi o maior objetivo nosso, né? Primeiramente, obrigado pelas falas da Fátima e da Rita também, que foram bem fortes, assim, eu particularmente fiquei bem emocionado aqui com as duas, assim, relembrando essa história, né, depois de alguns anos, assim, dessa viagem. E eu acho que, até puxando o que o Rodrigo tava falando, né, essa convivência com o medo, assim, que eu acho que também que a Rita tinha perguntado, né. Eu lembro que tinha um palestino que a gente entrevistou, que ele contou com a maior naturalidade que embaixo do aeroporto do Cairo ele ficou preso, ele e a família dele, só por causa que ele era palestino, assim. Ele contou com uma naturalidade aquilo que a gente, num primeiro momento, a gente não era cabível uma coisa daquelas acontecer, né? E eu acho que uma coisa constante, assim, que também essa história mostra é esse convívio com o medo mesmo, né? Como a Rita tinha falado antes, que a todo momento a gente sentia essa coisa da perseguição ou de alguma que a gente estava a todo momento sendo cerceado, vamos dizer assim, né? E que para nós a gente sabia que a gente ia ter uma passagem de volta, a gente ia voltar, né? Mas a gente ficava pensando e aquele povo que vive lá, né? Por exemplo, esse contraste que a gente chega no Egito e via as imagens da Primavera Árabe, aquela explosão, né, da revolta, e a gente chegava no Egito e era aquela cidade inteira militarizada. Eu lembro que a gente saiu um dia no feriado do Eid, tinha muita gente na rua, assim, e bastão de choque, sabe, umas coisas assim que as pessoas estão acostumadas a viver com aquilo ali, né, com aquele medo constante, assim. E a gente às vezes tentava entrar em assuntos sobre política e muita gente tinha esse cerceamento, né, de não querer conversar sobre isso, né. E é como a Fátima falou, né, eu acho que de alguma maneira o livro contribui para mostrar um pouco essa realidade do que se tornou o Egito, do que é essa travessia para Gaza, né, que os palestinos constantemente sofrem, assim. A gente viu cenas que está no livro, né, idosos sendo maltratados, umas coisas assim que só um bloqueio como que o Egito faz, sendo dessa forma mais burocrática e não tendo os olhos do mundo, né, que consegue ocultar isso, porque em nenhum lugar que preza por direito humano aquilo lá pode ser chamado como normal, né? Então, eu acho que o Renato e o Rodrigo já falaram bastante coisa aqui, só complementando o que eles falaram.
E, mais uma vez, agradecer a fala de vocês duas, que foi bem tocante para nós aqui. Acho que está mutado de novo, Rita. Com o meu microfone desligado. Bom, nós chegamos ao fim aí da nossa atividade. Eu acho que assim, esse cerco que vocês, com o qual vocês se bateram, né, ali do Egito, e que a Fátima menciona de ser um cerco total, né, por todos os lados, né? Inclusive, eu acho que se você tentar procurar o mapa da Palestina ali nos navegadores e tal, você também não vai achar. Você não vai achar uma rua ali de Gaza, não vai... porque o esforço é de apagamento mesmo, né? E de apagamento e de destruição, de demolições, né? E que elas continuam, de arrancar as árvores, né, históricas da Palestina, de derrubar as casas, de despejar pessoas que já foram despejadas antes, durante a Nakba, para zerar. Agora tem um povo que, independentemente disso, está vivo, enfrenta, reage, e que está sendo silenciado, assim, em tese, com esse cerco, mas que não está por conta dessas tênues pontes que conseguem fazer com o mundo exterior. E aí vocês foram fazer isso, e eu acho que contribuem para o processo da solidariedade internacional, da Palestina como uma terra diaspórica, né? Ela está lá, mas ela está aqui, ela está em todo lugar do mundo, e isso não é possível conter, né? Eu acho que tem um esforço de Israel de também criar uma situação, de buscar gente, falar que são só as tribos e tal, tentar fazer uma disputa demográfica, mas a Palestina é muito maior do que o povo que está lá, porque o povo que está fora continua sendo palestino. E é preciso fazer essas pontes. Então, esse livro é uma ponte, esse livro é uma contribuição para a conscientização do que se passa, é um fator para pressão, para que o cerco acabe, para que a ocupação acabe, para que a Palestina seja livre. Então, eu fico muito feliz de a gente ter podido nos encontrar com vocês, com a Fátima. A FEPAL é parceiro aqui dessa atividade, né, junto com o Memo, está numa programação conjunta aqui, e eu fico feliz de a gente ter conseguido, mais uma vez, né, nós tivemos um lançamento presencial em São Paulo e ainda vamos fazer um lançamento presencial numa oportunidade no Fórum Social Mundial. Vamos continuar, e vocês ficaram com vontade de fazer mais, eu espero que com menos sofrimento, mas com a mesma garra, vocês continuem fazendo esse trabalho aí contra as ocupações, né, também do povo sarauí, né, e contem com a editora Memo para novas aventuras, novas crônicas de aventuras de vocês, tá bom? Eu volto a dizer que o livro ele é acessível pela Amazon, é acessível pelo Mercado Livre, é acessível pelo site monitordooriente.com. Muito obrigada, chegamos ao fim.